Boa tarde, bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou. Eu sou a Sônia, do Instituto Sônia da Silva. Oi, Juraci. Jaciane, né? Jaciane já tá ali, ó, Jaci. Boa tarde, pessoal. Bom dia para quem não almoçou. Vamos aí para nossa live de hoje, onde eu combinei com vocês, né, que eu contaria 5 coisas que eu nunca havia contado para ninguém na minha vida antes, não tinha falado nada. Então hoje é um dia muito especial para mim. Confesso que eu fiquei bastante emocionada aí quando comecei a pensar, sabe, fazer essa retrospectiva de vida, fazer essa avaliação aí de como contar essas 5 coisas aí para vocês, entre tantas outras coisas da nossa vida já, né? Não tô acostumada a ficar tão longe assim da câmera, é um teste novo que eu tô fazendo aqui na minha mesinha. Então, quero saber se o meu som tá chegando direitinho para vocês, se vocês estão me ouvindo, se a imagem está boa. Só me faz um positivo assim, coraçãozinho, né? A Flávia aí que também tá assistindo a gente com a Anne, a Belle também tá nos assistindo. Me manda um positivo aí, meninas. A Mary Soares também. Se vocês estão assistindo, escutando direitinho, tá certo então. Então, gente, eu tenho falado aí algumas coisas durante todo esse tempo que eu entrei nessa área do cuidado e montei um instituto, feito amigos, né? Tenho alunos maravilhosos, aí tem a Mary, que é uma das nossas alunas, e então eu preferi assim escolher um dia para falar um pouco da minha vida, para poder estreitar esse laço com essas pessoas que não me conhecem tão bem ainda, né? Explicar quem eu sou, para onde, da onde eu vim, para onde eu vou, né? Eu acho muito importante a gente ter essa confiança, sabe? Criar essa confiança entre as pessoas para que a gente possa dar continuidade à nossa vida. Porque hoje todo mundo tem uma coisa para oferecer, né? A gente tem um mercado de trabalho em franca expansão, principalmente na nossa área, e tem gente que às vezes acaba sei lá, por caminhos que não é bem aquilo que a pessoa pretendia por falta de conhecimento mesmo. E eu vou contar para vocês, assim, 5 coisas que eu não havia contado na minha vida. E se você se identificar realmente com minha pessoa, comigo, você pode escrever para mim, você pode pedir para participar da live também, e você pode me chamar no privado depois para conversar, porque o que, que eu quero? Eu quero que vocês percebam que o que aconteceu comigo também pode ter acontecido com vocês e que existe uma forma da gente se ajudar e mudar o cenário, que existe possibilidades, né? Então, olha só, um abraço ali para Suzana, nossa querida Suzana. Só vou silenciar meu computador aqui, gente, porque tem gente me escrevendo aqui que não sabe que eu tô na live. Então, gente, a primeira coisa que eu queria contar para vocês, que às vezes vocês olham para mim e veem, mas a Sônia é poderosa, a Sônia tem dinheiro, a Sônia viaja, a Sônia é o máximo e tal. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então eu resolvi contar para vocês assim lá desde os 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos de idade, né? Eu sou uma filha mais velha dos meus pais. Nós somos 5 irmãos. O meu irmão mais novo já faleceu. Boa tarde, Kátia. Kátia Bortolom, minha querida, lá de Balneário Camboriú. O meu irmão mais novo faleceu, nós ficamos em 4 irmãos depois de adultos, né? Mas quando a gente era criança, eu sou a mais velha de 5 irmãos. E a minha mãe era professora, o meu pai era oficial de justiça. Antes deles dois terem essa profissão,
O meu pai, ele era taxista, sabe? E a minha mãe cozinhava para aquelas companhias de asfalto, porque naquela época tinha muito, eles estavam ainda construindo essas rodovias federais aí. E a gente, era só eu e a minha irmã ainda, né? E a gente passava muita necessidade, gente, muita necessidade, muita fome. Eu lembro que a minha mãe lavava roupa pro pessoal da companhia e ainda fazia aqueles panelões de comida. E aí ela saía de casa e a gente ficava sozinho em casa. E quando eu e a minha irmã ainda tínhamos mais ou menos 5 e 7 anos, eu e a Soliane, a gente foi pedir banana na mercearia ali, porque a gente tinha muita fome. Então, assim, a minha vida lá atrás, onde eu comecei, também foi uma luta muito grande, foi uma luta, foi um desafio, né? Mas com 6 anos de idade, nós viemos morar numa cidadezinha chamada Guaraniaçu, ali no Paraná. Guaraniaçu é uma cidadezinha onde eu já tinha morado quando eu nasci. Só que os meus pais saíram dali e foram para Guarapuava, para o pai poder trabalhar no táxi e a mãe trabalhar lá naquelas ferrovias, cozinhar para o pessoal do asfalto lá, que construíam o asfalto. E aí a gente voltou para Guaraniaçu, a minha mãe foi professora numa escola, o pai passou num concurso para oficial de justiça e eu comecei a entrar em depressão aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade eu comecei a ter uma depressão, eu ia lá no serviço do meu pai, me queixava para ele, então essa é a primeira coisa que eu queria contar para você, sabe? A depressão, que é a doença do século hoje, não é uma doença que veio só com a pandemia, né? É uma doença que acomete muitas pessoas e a maioria delas é aquelas que tem aquele sorrisão, né? Que tá sempre mostrando que a vida é bela. Então isso é um sinal de alerta para a gente procurar ajuda. E se você se identifica, né, com a história que eu estou contando, você pode também falar comigo. Então, com 6 anos de idade, meu pai me colocava no hospital e eu ficava internada tomando soro. E eu pedia para fechar a porta, que eu não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém. Então, foi uma situação bem delicada para mim. Eu cresci depressiva, mas a minha depressão, ela tinha muito a ver com o meu estado físico, porque eu nasci com os meus dentes para frente. Então, eu tinha complexo de inferioridade. Eu tinha complexo de inferioridade, primeiro pela situação de miséria, que a gente começou a vida com uma pobreza muito grande, assim, nós não tínhamos dinheiro para nada, mal pagava o aluguel, a mãe tinha que sustentar a casa com meu pai. Aí os meus dentes eram encavalados, né? Tinha aqueles dentes um sobre o outro, aquilo as crianças faziam bullying comigo na escola. Eu não sabia o que era bullying, né? Mas eu era motivo de chacota quando eu era criança. E lá na escola, eu sempre estudava, eu era meio nerd, assim, sabe? A minha mãe me alfabetizou em casa e eu ia para a escola e eu, assim, sofria muito, né, com essa questão de ter que não entender o que estava se passando comigo por causa da minha depressão. É uma dor na alma mesmo, sabe? Um pedido de socorro em silêncio, bem isso, Flávia. Então eu estava sempre com aquela situação de depressão. Isso veio acontecendo, até quando eu completei 15 anos de idade. Quando eu completei 15 anos de idade, eu já estava me formando no segundo grau. Eu já tinha emprego, com 13 anos de idade eu fui ser babá, porque eu precisava de dinheiro para arrumar os meus dentes. O meu sonho era arrumar os meus dentes. Vocês vão ver que a minha história inteira da minha vida é relacionada à minha boca, sabe? A minha arcada dentária. Então, acho que isso me remete muito, assim, a uma profunda luta para o autocuidado. Talvez seja por isso que eu fale tanto em autocuidado, né? E aí, quando eu tive 15 anos, estava com 15 anos, eu fui
trabalhar, fui no dentista. Naquela época o meu pai mandou arrancar os dentes dos meus irmãos, mas os meus eu não permiti. Eu pedi para o dentista arrumar os meus dentes, eu pedi para colocar obturações, porque eu já tinha condições financeiras de pagar o dentista com o salário que eu ganhava como babysitter. Eu cuidava do filho do prefeito lá do meu município, já era uma cuidadora babá, né? Então, aos 16 anos, gente, eu fiz o vestibular para letras, porque eu já tinha concluído o segundo grau, eu era catequista, né? Então eu tinha eu era, como eu falei para vocês, eu estudava pra caramba. E aos 16 anos eu passei no vestibular para letras, só que eu menti para os meus pais. Eu menti para os meus pais que eu não passei, meus pais não tinham toda essa sabedoria que nós, os pais, temos hoje em dia, né? E eu falei para os meus pais que eu não passei, que eu não tinha condições de passar, porque eu queria casar para sair de casa. Porque na época, assim, na minha casa, nós já éramos em 5 irmãos, eu tinha um irmão especial, a minha mãe trabalhava pra caramba, e eu não conseguia ver, assim, uma possibilidade, sabe, de futuro na minha vida ali, porque o meu pai, ele era muito carrasco, né? Vamos ver o que a Cristina tá falando ali. Depressão, muitos acham que é frescura, só para quem passa, que tem alguém que amamos, passa por isso, sabe quanto é dolorido, e às vezes ficam nas mãos atadas sem saber o que fazer. Exatamente, exatamente. A depressão é uma coisa muito, muito triste. Então hoje eu imagino assim que ter mentido para os meus pais para sair de casa aos 16 anos, para casar, foi a solução que eu encontrei para mim procurar a minha cura, para mim procurar a saída, né, para minha vida. Então, o que eu fiz? Eu conheci o pai da minha filha, né, que é o pai da Kátia, e ele era 9 anos mais velho do que eu. E eu resolvi casar ao invés de fazer a faculdade. Eu achei que era muito mais fácil eu casar e sair de uma vez de casa, né, porque a minha mãe trabalhava demais, ela não tinha condições de olhar para todos nós. Eu tinha um irmão especial que a minha mãe dedicava a vida pro meu irmão. E o pai, né, não tava nem aí com o jogo do Brasil, sabe? Tava por aí, né? Tava em casa, mas ele era muito carrasco com a gente, não tinha esse diálogo que a gente tem com os nossos filhos hoje em dia. Então, essa segunda coisa que eu queria contar para vocês era isso. Aos 16 anos, ao invés de eu estudar, ir para a faculdade, eu casei. Não entendia nada de casamento, nunca tinha sido instruída para o casamento, né? E aí o meu casamento foi um casamento muito bonito e tudo mais, e eu fui morar em Toledo e fiquei grávida da minha primeira filha com 16 para 17 anos. Aí o que aconteceu? Ali começou a minha independência e também eu comecei a sofrer muito. Porque a minha sogra nos levou embora para o Mato Grosso. Nós fomos lá para o Mato Grosso, para uma terra de garimpo, tá? A minha filha era recém-nascida, ela veio, minha sogra, na minha casa e falou assim, não, vocês querem ir junto, vocês vão ter que vender tudo que vocês têm para vocês irem conosco para lá, porque lá é a terra prometida. E lá foi eu com 17. Quando a minha primeira filha nasceu, ela nasceu em maio, faltava 3 meses para mim completar 18 anos. Eu era uma menina. Então, olha só que gatilho que eu, né, armei ali, que problema sério. Eu, uma menina que já tinha episódios de depressão, que já tinha casado muito jovem, né? Já não quis não quis estudar, tinha passado no vestibular, se tivesse seguido a carreira profissional, quem sabe eu tinha aprendido com os estudos, aprendido com as leituras, né, a melhorar um pouquinho a minha condição. Então, eu saí de casa, né, fomos para o Mato Grosso, numa terra de garimpo, imagina, não tinha luz elétrica, só luz de motor, gerador, a luz apagava às 8 horas da noite. Eu fui morar numa casa que não tinha banheiro,
naquela época, né, em 1984, eram aquelas privadas que a gente ia lá fora, tinha que tirar água do poço, então a minha vida não podia ter piorado mais. Porque dentro da minha casa, pelo sim, pelo não, eu tinha uma cama boa para dormir, né? Tinha banheiro, minha casa já tinha telefone, o pai tinha um Fusca velho que ele andava. Mas aí eu achei que não estava bom sair e piorou mais ainda a situação. Na minha casa eu tinha que tirar água do poço e eu nunca tinha tirado uma água do poço, mas eu tinha que todo dia tirar água daquele poço. Meu marido saía cedo para ir trabalhar e a minha sogra, por questões de economia, porque eles são descendentes de alemães, sabe que o alemão é muito econômico, ela que trazia o almoço para mim e para minha filha. Então, se eu quisesse comer uma banana, eu não podia comer uma banana por mim sozinha, às minhas próprias custas, eu tinha que pedir. Se eu queria chupar um picolé, eu tinha que pedir. Então, eu sei que eu lá no Mato Grosso, naquela época, hoje deve estar tudo muito moderno, né? Nossa, a estrada de chão levantava aquelas poeiras imensas, era uma loucura, uma loucura. E eu tinha me formado no magistério, as minhas horas vagas eu ia ajudar as professoras a dar aula para as crianças dos garimpeiros. E lá também a gente foi formando um círculo de amigos, mas as pessoas morriam por conta da malária. As pessoas morriam por conta da malária e aquilo me tocava profundamente, eu sofria demais, gente. Uma coisa que mais chamou atenção na minha vida, que aquelas casas era portinha, igual kitnet. E aí, às vezes, a porta ficava 2, 3 dias fechada, era um garimpeiro que tinha morrido lá dentro na rede. Ninguém ia lá, eles não tinham família, eles não tinham ninguém. Então, os vizinhos, nós que estávamos por ali, né, a gente tinha que ir lá, abrir aquela porta, enterrar aquela pessoa, sabe, enterrava enrolado na rede, gente. Eu passei por tudo isso. Eu nem sei como que eu consegui, hoje estou contando isso para vocês. E uma ocasião, assim, a Kátia era pequenininha, né? Eu levava ela a brincar com uma família que tinha bastante criança ali do lado da minha casa, sabe? E um belo dia, uma das nenezinhos deles, o menorzinho, pegou a malária. E a malária, ela mata mesmo, né? É uma doença assim muito... Sabe que a malária é uma picada de mosquito, né? Que traz a malária. Então a gente dormia com aquelas com aquelas coisas de tule, né? Aqueles... para o mosquito não entrar e tudo mais. E aí aquela criança morreu e eu acordei de manhã, abri a porta, tava lá o pai e a mãe construindo um caixãozinho de defunto para aquela criança e eu fui lá ajudá-los e levei meu vestido de noiva, a gente cortou meu vestido, a gente fez um caixãozinho para enterrar aquela criança. Eu tinha 18 anos, gente. Isso é uma tristeza, sabe? Parece que assim a gente nunca teve sofrimento na vida, né? E então, enfim, é difícil falar dessas coisas, é bem difícil, sabe? Parece uma cena de filme, né? Parece, mas assim, se vocês perguntarem, hoje meu marido ainda é vivo, ele é advogado, eu sou divorciada dele, né? Ele mora em Toledo. E a minha sogra também é viva, a minha cunhada é viva, eles podem confirmar essa história, assim, muito triste. Só que quando a minha filha cresceu, ela teve 1 ano e pouco, eu mais uma vez percebi que alguma coisa estava errada comigo e eu resolvi voltar para casa. Eu quero ir para casa, quero ir para casa, quero ir para casa da minha mãe, quero ir para casa dos meus pais. E aí eu voltei para casa dos meus pais. Voltei e deixei o meu marido lá. Eu me separei dele assim, de uma forma bem objetiva. Eu fiquei lá um ano, o tempo que a minha filhinha estava lá. Eu dizia, não, eu quero proteger minha filha, eu quero proteger minha família, eu não consigo ficar aqui nesse lugar, eu quero ir embora. E eu vim embora para casa dos meus pais. Quando eu cheguei na casa dos meus pais, gente, 3 meses depois que eu estava na casa dos meus pais, parece um conto de
assim, de filme trágico, né? Parece um conto de Netflix, mas olha, quando faziam 3 meses que eu havia chegado com a minha filha, a minha mãe falou assim, eu cheguei no mês de agosto, setembro, outubro, novembro, a mãe disse assim, olha, vai para Curitiba, opa, deixa eu desligar aqui que tem uma ligação ali. Vai para Curitiba trabalhar, minha filha, que eu cuido da tua filha para você ficar aqui e tudo mais. E aí pegou a minha filha no colo, assim, no bracinho, a última imagem que eu tenho dela, né? Ela no bracinho, assim, falou assim, dá tchau pra cá, pra Sônia, que agora você é minha filha. Em vez de vovó, serei a sua mamãe. E aí a minha madrinha veio, trouxe um brinquinho de rubi pra Kátia, ela com um aninho e pouquinho do macacãozinho branco. 30 dias depois, a minha mãe teve um ataque fulminante do coração e morreu. Eu tive que voltar para casa, dos meus pais para cuidar da minha filha e mais 4 irmãos com meu pai, né? Claro. Então, assim, ó, foi muito duro esse período da minha vida. Dos 6 anos aos 22 anos por ali, foi difícil para mim, assim, eu tava, sabe essa fase da adolescência que as crianças, que os adolescentes ficam mais rebeldes, que eles ficam depressivos, né? Quem tem filho adolescente sabe, o filho fica meio deprimido, não sabe o que quer, não tem um diálogo, não consegue se expressar, mais ou menos isso que eu senti e eu fui vivendo, assim, essa sequência de tragédias na minha história da minha vida, né, gente? Então, a terceira coisa que eu queria ter contado para vocês, assim, foi essa experiência minha lá no garimpo, né? Onde eu fiquei lá esse período e eu vi tanta coisa acontecer. Claro, fora esses 2 assuntos que eu falei, dos rapazes que a gente encontrava fechado, morto, dessa criança. A gente ia no hospital, porque nós fizemos uma rede de apoio, a gente ia nos hospitais, a gente ia nas casas e batia nas portas. Oi, tudo bem aí? A pessoa saía, sem contar que era calor, assim que você quase morria de calor. E a minha sogra não deixava usar roupa curta, nem roupa degotada, porque tinha muita prostituição naquela cidade, nós podíamos ser confundidas. Hoje, quando eu me lembro, parecia assim as testemunhas de Jeová, sabe? Que vai de porta em porta, né? A gente tinha que vestir uma roupa e bem arrumadinha, bem asseada, e juntava um grupo de mulheres e ia atender as pessoas, as mulheres, os homens, não importa a raça, a cor, o credo, não importa se era prostituta, se era da loja, se era do mercado, estava doente, estava com malária, a gente ia lá, os médicos eram muito bacanas, a gente corria atrás de ajudar essas pessoas. Então eu acho que essa coisa do cuidar já fica meio, né, fica dentro da gente. E aí lá depois que a minha mãe morreu, eu me sujeitei a muitas coisas, né? Eu tive que cuidar dos meus irmãos e depois a minha madrinha também teve um acidente trágico e faleceu, ela e o filhinho dela. E os meus alicerces foram se acabando, né? O pai arrumou outra família, nos deixou, apesar de que ele não tinha mais compromisso comigo, porque eu já era maior idade, mas eu tinha meus irmãos. E aí eu comecei a dar aula na minha cidade lá. Eu casei com o pai dos meus outros 2 filhos, né? Que eu tenho 3 filhos atualmente. E aí eu comecei a dar aula, aproveitei o magistério, né? Que eu já tinha o magistério. E aí eu aproveitei para dar aula. Dando aula lá um período no magistério, daí eu tive a Karina, tive o Felipe, eles 2 eram muito bem cuidadinhos, né? Porque eu casei com um homem bem de vida, a minha sogra era muito bem de vida, a Kátia também era bem cuidada. Só que o meu casamento era um casamento de aparência, porque o meu marido, ele tinha outras mulheres. Então, em 1998, né,
Eu decidi que eu não queria mais aquilo para minha vida. Eu trabalhava muito, eu ficava doente. Ele saía, voltava 40 dias depois para casa como se não tivesse acontecido nada. As crianças perguntavam pelo pai, eu não sabia o que dizer. A avó, né, coitada, que Deus a tem, ela encobria tudo essa história do filho dela, que era malandro, né? E aí eu fui, decidi vir embora para Santa Catarina, porque a minha irmã já estava morando em Itajaí. Então essa é a quarta etapa da minha vida que eu queria contar para vocês, né? A quarta coisa, eu de professora, vivendo uma vida de aparências, que eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha alegria, eu não tinha felicidade. O meu marido saía com outras mulheres, sabe? Então eu não tinha paz na minha vida, eu sofria muito, mas eu tinha uma profissão. Tinha profissão, tinha carro, tinha dinheiro, tinha conta em banco, tinha dado uma levantada na minha vida e eu larguei tudo de novo porque o meu casamento era uma coisa de aparência, era uma coisa que não estava me fazendo bem e eu vim morar em Santa Catarina. Então, de professora, eu passei para faxineira, para diarista e eu fazia serviço de doméstica, de diarista, de faxineira ali em Balneário Camboriú. Com 3 filhos no braço, morando numa kitnet, morei numa kitnet que não tinha janela com aquelas crianças, mas eu comecei tudo de novo. A minha vida, a minha história, eu limpava 3 apartamentos por dia, às vezes 4, eu trabalhava sexta-feira à noite, eu trabalhava sexta-noite, trabalhava sábado de noite numa danceteria, porque naquela época os universitários eles faziam muita festa para arrecadar dinheiro para formatura. Então a minha irmã arrumava para mim trabalhar na bilheteria e no banheiro. Aí a gente ficava uma parte na bilheteria e ficava uma outra parte no limpando os banheiros. E assim foi para mim criar os meus 3 filhos. E eu fui criando os meus filhos ali em Balneário Camboriú, e era uma vida de luta. Daí eu fui pro camelô, né? Daí do camelô eu comecei a puxar mercadoria do Paraguai, e fui. E lá do Paraguai eu comecei a enxergar um pouquinho de dinheiro, gente. Um pouquinho de dinheiro. E ali eu comprei de novo o meu carro. E ali eu comprei o meu primeiro apartamento. Graças a Deus, no ano 2000, eu comprei o meu apartamento. Com o meu dinheiro que eu trabalhei, porque tudo que eu tinha lá em Cascavel ficou para eles. Eu não consegui pegar nada. Só graças a Deus os meus filhos, né? E aí eu comecei a puxar mercadoria do Paraguai de segunda a segunda, fazia 3 viagens por semana no Paraguai, trazendo mercadoria, entregando lá em Balneário Camboriú, entregava em Florianópolis, ali naquela época que tinha aquele monte de turco ali. E comprei meu primeiro apartamento lá no centro de Balneário, é bem pequenininho, mas é meu, né? E aí, no ano de 2007, já fazia 8 anos, né? Porque eu tava nessa luta aí, trabalhando, faxinando e trabalhando no camelô, puxando mercadoria. Eu resolvi que eu ia para Europa. Meus filhos já estavam tudo crescido, todo mundo já estava grandinho, né? E aí eu fui para Europa. Chegando, quem pagou a minha passagem para mim ir para a Europa? A minha prima, Cláudia e Claudete, mandaram a passagem para mim. Eu paguei depois, mas se não fosse elas terem mandado a passagem, eu não teria condições, né, de pagar essa passagem. E eu fui, e aí cheguei lá na Bélgica e fui trabalhar de doméstica de novo. Só que eu trabalhando de doméstica, eu acabei descobrindo também que eu podia ser cuidadora. Olha só, a Elaine está dizendo assim, Sônia de Deus,
Te escutando, parece que você está contando minha história. Só falta ir para Europa. Ai, que arrepio que me deu, Elaine. Mas vamos ano que vem. Eu já tô com a minha passagem comprada. A Cris Moraes. Oi, querida. A Jucine falou, aqui tem toda a dificuldade por conta de todo o histórico de dificuldades regionais. Que bom que aqui é um lugar grande. Então, gente, pois é, olha só como a gente se identifica. Eu resolvi contar isso porque eu sei que tem muita gente que passou pelo que eu passei, né? Ah, Kátia, tuas lutas não apagaram tua imensa luz. Ai, que amor, eu fico emocionada. Vou dar uma respirada aqui, tá, gente? Que daí eu já me emocionei. E aí, em 2007, quando eu fui para a Bélgica, que a minha prima me colocou trabalhar de doméstica numa casa, que eu cheguei lá, era 2 idosos, coisa mais linda do mundo, eu descobri que de doméstica eu podia ser cuidadora. E aí é que começou o grande negócio da minha vida. Eu vi que era possível vencer. Dali, naquele instante, eu vi que eu podia aproveitar tudo que eu tinha aprendido ao longo dessa vida, ao longo da minha história, e eu me transformei numa cuidadora. Comecei a cuidar daqueles idosos, aquele casalzinho, ele já faleceu, mas ela está viva, e eu vou fazer uma visita para ela lá em Lisboa agora, o ano que vem. E a Jucine está perguntando, você fala inglês? Não, meu amor, eu falo francês e espanhol. Obrigada, Ali. E aí, gente, de lá daquela idosa, eu fui para casa de uma... Eu trabalhei 3 meses com esse casal, só que eu tava só de substituta da cuidadora que tinha ido para o Brasil fazer férias. Quando ela voltou, aí eu tinha que sair, então eu fui cuidar de uma senhorinha francesa. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Que eu até mandei fazer uma réplica dela. Olha que interessante, gente. Esta é a primeira pessoa que eu cuidei na minha vida, em termos de cuidadora mesmo. Porque enquanto eu tava lá com aquele casalzinho de idosos, eu fazia papel de doméstica e eu já sabia que eu era uma cuidadora. Só que eu não estava contratada como cuidadora, estava contratada como doméstica, porque ele era lúcido, né? Ela também. Mas esta aqui, essa coisinha fofa aqui, ela... Eu estou querendo ir para a Europa também, Sônia, agora, depois de hoje. Ai, Ali, fala comigo depois, então, que eu tenho uma coisa muito boa para você. Então, essa senhorinha, ela tinha Alzheimer, então ela foi a minha... Oficialmente, Sônia da Silva cuidou da primeira idosa com 94 anos, Alzheimer em nível avançado. Ela acordava de manhã e não sabia quem eu era. Ela dizia, quem é você? Quem é você? Eu dizia, não, eu sou a amiga do seu filho. Daí, como ela lembrava do filho, ela dizia, então tá bom, então tá bom, então tá bom. Então, gente, essa quinta coisa que eu queria contar para vocês, que daí eu me tornei cuidadora, que é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, que um dia eu iria me tornar cuidadora. Sabe? Então, olha que processo de transição que eu passei, que dificuldade que foi a minha vida, mas eu não desisti, não desisti. Então, eu fui para a Europa, eu fiquei lá esse tempo na Europa, eu já tinha meu apartamento aqui pago, que foi aquele dinheiro que eu ganhei naquele período que eu trabalhei no camelô. E aí eu fiquei lá na Europa, juntei mais um dinheirinho, voltei para o Brasil, comecei a estudar, fui fazer curso de cuidador, terminei a faculdade, aquela que eu contei para vocês lá atrás, que eu tinha passado no vestibular e que eu não quis fazer, que eu menti, que eu não tinha passado, eu fui fazer de novo e eu sou formada em pedagogia. Tenho o curso técnico de enfermagem que eu fiz ali na Escola Pro Saúde, eu já contei. Tenho inúmeros cursos de cuidadora. Estou fazendo mais um curso de cuidadora pela UFSC agora para adquirir mais conhecimento para poder repassar no meu instituto. E hoje, né, graças a Deus, eu e a minha filha, que é minha sócia, minha parceira, nós temos o Instituto Sônia da Silva,
que é uma escola de treinamento para cuidadores. Eu tenho mais um apartamento que eu comprei, graças a Deus, que é esse onde eu tô agora, né? De frente para o mar, aqui na cidadezinha de Biguaçu. E também eu tenho um carro próprio, meu carro é mais velhinho, é de 2015, né? Já tá 6 anos assim velho, mas ele é ótimo, me atende bem, graças a Deus. Então, isso pra mim é superação. Isso pra mim é superação, pra mim é vencer na vida. Eu sei que todos vocês se identificam com essa minha história. Muita gente que tá aí nessas redes sociais, conversando com a gente, sabem o quanto que eu sou favorável aos cuidados, a um cuidado bacana, a ajudar os cuidadores a serem grandes profissionais, e eu quero ser um exemplo para vocês. E para ser um exemplo para vocês, eu estou todos os dias aqui pensando sempre nos cuidadores, né? Para que faça um trabalho rico, né? Que faça um trabalho bacana, que faça um trabalho honroso, tá certo? E olha, e a gente vai fazer o seguinte, vamos aproveitar agora essa semana. E como eu gostei muito de falar sobre essas 5 coisas que eu nunca tinha contado para vocês, eu vou continuar trabalhando um pouco aquela roda da vida que a gente já trabalhou. Nós vamos trabalhar um pouco o nosso emocional para ver o que é que acontece, o que é que está acontecendo em cada um de vocês, para que você possa quebrar essa barreira, sabe? Para você poder mandar embora os seus sabotadores mentais, sabe? Aquele que fica te dizendo assim, não vai que não vai dar certo, não faça que não vai, não faça curso porque você tem que dormir. Não, lute, gente, lute, seja lutador. Acredite que a gente só vence se a gente tiver coragem e determinação. E eu sou um exemplo disso. E eu tô aqui para te ajudar. E é a tua chance. Sabe? É a tua chance, é a minha chance de ter alguém para ajudar, é a tua chance para me chamar, que tudo de bom aconteça para todos nós. Vamos continuar essa conversa com uma espumante gelada, afinal somos merecedoras, vamos! Ai, gente, que delícia, que bom, gente. A Beth falou, amei tua história, um incentivo para nós. Sabemos que nada é fácil, parabéns, você merece tudo de bom na vida, Deus te abençoe. Amélia, você é linda de alma e coração, obrigada, amor. A Zezinha, sua história de vida é muita superação. Vamos ver, você é um exemplo de valente. A Flávia, não nego que me emocionei bastante ao te ouvir, gratidão por mais essa live. A Silvana Lescal, você me inspira. Gente, é isso, eu preciso que você acredite em você, não só em mim, mas em você. E eu vou pedir para você que está aqui no Instagram, agora, nós vamos encerrar nossa live, porque já deu o nosso horário, mas eu vou pedir para você, por favor, a hora que terminar essa live, que ela estiver disponível ali, pega aquela setinha e manda lá para os seus amigos, que tem um jeitinho de mandar ali para os seus amigos, para fazer com que essa live chegue em mais mulheres fortes, mulheres empreendedoras, tá bom? Mega beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus e obrigada aí por me permitirem falar um pouquinho da minha vida. Fiquem com Deus.